Salve família, vamos para mais um vídeo para essa segunda-feira, 30 de maio de 2022. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para fortalecer. Para essa segunda-feira de pouquíssimos jogos importantes, separei apenas 7 palpites para você fazer seu investimento e um bilhete pronto para você investir. E se você deseja fazer algum jogo para essa segunda-feira, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, escanteios, ambas marcam, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá @elonepalpites no Instagram, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para esse domingo, 29 de maio de 2022, separei alguns bilhetes prontos e palpites para você investir. Passo aqui para vocês acompanhar os palpites que deixamos para esse domingo, 29 de maio. Mostro aqui para vocês também os bilhetes prontos que selecionamos para esse domingo, 29 de maio. Esses palpites e bilhetes prontos você só encontra no Instagram, @elonepalpites. Peguei aqui uma tripla com odd de 5, totalizando 2% a 5% da sua banca. E peguei aqui uma tripla para você investir nesse domingo, 29 de maio. Foram 2 bilhetes prontos. Selecionei aqui também para vocês uma lista de palpites para esse domingo, apenas do Brasileirão. Esses palpites, bilhetes prontos e muito mais, você só encontra no Instagram, @elonepalpites. Então, segue lá, galera, beleza? Agora passando para os palpites dessa segunda-feira, 30 de maio. Começando daqui pela segunda divisão do Campeonato Sueco, na partida entre o Tiskitens e Skovd. Na classificação, a equipe da casa vem na sétima colocação com 16 pontos. A equipe visitante vem na sexta colocação com 17. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe visitante venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último jogo entre eles, bateu 3-3 na casa do visitante. As odds estão marcando aqui a 2.10 para a equipe da casa, 3.60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, de acordo com minhas análises, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 em 3 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 12,5 em 3 oportunidades. E geralmente nos confrontos diretos entre as equipes bate acima de 2 gols e meio. Acredito que seja jogo para gols. Ou se você preferir pegar como segunda opção de aposta para botar na tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora pelo Campeonato Uruguaio, na partida entre Fênix e Rentistas. Na classificação, a equipe do Fênix vem na nona colocação com 20 pontos. O Rentista vem logo abaixo na 11ª colocação com 16. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe visitante perdeu 3 e venceu 2. No último jogo entre eles, o Fênix venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, você pega a casa com empate, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora pelo Campeonato Peruano, na partida entre Huancayo e Alianza Lima. Na classificação, a equipe do Alianza vem na segunda colocação com 28. O Huancayo vem na terceira colocação com 27. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Alianza vem de vitória jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.61 para a equipe da casa, 5.25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos bateu ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, pegar numa linha de gols para botar no bilhete pronto acima de 1 gol e meio.
Agora pelo Campeonato Chileno, na partida entre Colo-Colo e Nublense. Na classificação, a equipe do Colo-Colo vem na primeira colocação com 28. O Nublense vem na segunda colocação também com 28 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Colo-Colo, que perdeu jogando em casa para a equipe do Fortaleza por 4-3. Geralmente a sua defesa vem sofrendo bastante gols nos últimos jogos. O Nublense vem de 4 vitórias e uma derrota. No último jogo entre eles, na casa do Colo-Colo, o Nublense venceu por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.61 para a equipe da casa, 6.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gol. Ou se você preferir arriscar uma possível zebra, vitória ou fora com empate da equipe do Nublense, também vejo boas probabilidades para esse jogo. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Colo-Colo. Foram 3 vitórias para a equipe do Colo-Colo, um empate e no último jogo o Nublense venceu por 1-0. E nos últimos 5 jogos entre eles, a equipe do Nublense venceu 3 e perdeu 2. O Colo-Colo, que nos últimos jogos em casa perdeu 2 e venceu 3. Na última partida perdeu de 4-3 para a equipe do Fortaleza. Se você quiser arriscar um fora com empate, também vejo boas probabilidades para esse jogo. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Inter e Atlético Goianiense. Na classificação, a equipe do Inter vem na 12ª colocação. O Atlético de Goiás vem na 19ª colocação com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 empates. A equipe visitante vem de um empate no último jogo, uma derrota e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Atlético venceu jogando fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1.65 para a equipe do Inter, 5.50 para a equipe do Atlético Goianiense. Para esse jogo, vou deixar aqui como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Inter, ambas marcam em 4 oportunidades. Jogando em casa, a equipe do Inter vem de 3 vitórias e 2 empates. Ambas marcam aqui em 3 oportunidades. A equipe do Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam aqui apenas em uma oportunidade. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu mostro aqui para vocês, em 3 oportunidades. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Internacional, foram 3 vitórias para a equipe do Inter, uma vitória para o Atlético e um empate. Vou deixar aqui ambas marcam, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Voltando aqui pelo Campeonato Peruano, na partida entre Alianza Lima e Cienciano. Na classificação, a equipe do Alianza Lima vem na 4ª colocação, o Cienciano vem na 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe visitante venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último jogo entre eles, na casa do Cienciano, bateu empate 1-1. As odds estão marcando aqui a 1.75 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Alianza, ambas marcam apenas em uma oportunidade. No último jogo perdeu por 8-1 contra a equipe do River Plate. O Cienciano nos últimos 5 jogos ambas marcam em 2 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, nos confrontos diretos, ambas marcam nos últimos 2 jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Everton e Higgins pelo Campeonato Chileno. Na classificação, a equipe do Higgins vem na 7ª colocação, o Everton vem na 9ª colocação com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Higgins jogando em casa venceu por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 4.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, casa com empate. Separei aqui um bilhete pronto, galera. Não marquei aqui para vocês, mas vou deixar aqui um bilhete pronto na linha de gols. Você pode pegar aqui Alianza Lima do Peru e Cienciano acima de 1,5 gol.
Você pode pegar Internacional e Atlético Goianiense acima de 1,5 gol. E você pode pegar Colo-Colo e Nublense acima de 1,5 gol. Essa é a tripla que selecionei para vocês para essa segunda-feira, 30 de maio de 2022. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!